Olá a todos, olá a todas, estudantes do SEDE São Francisco, da comunidade escolar. A gente está muito feliz em receber vocês todos aqui nesse encontro com a sociologia, mais um, né? Nosso horário fixo da sexta-feira, às 10 horas da manhã. E aí a gente vem amadurecendo esse espaço, vem ganhando mais companheiros, mais apoiadores. E hoje a gente está batendo um recorde de 21 participantes que já tem aqui. Daqui a pouco eu acho que vai aumentar. Então a gente está muito feliz com a participação de todos vocês, as figurinhas carimbadas que sempre estão aqui e os que chegaram pela primeira vez. Então a gente está muito feliz. E até, eu acho que esse aumento da participação se deve também ao tema, né? E o processo que foi para a construção desse tema, que a gente já vinha já há um tempo namorando esse tema, que era a questão da mulher, da pluralidade da mulher, da contemporaneidade. E é um tema muito caro para a sociologia, mas que perpassa todas as áreas do conhecimento, as linguagens, as artes, as ciências da natureza, as ciências sociais. Então, a gente está muito feliz em receber a todos e a todas. E, então, hoje eu, professora Andressa, de Sociologia, vou ser anfitriã, mas vocês sabem que a nossa boas-vindas é sempre compartilhada, né? A equipe de Sociologia que abre esse espaço. E hoje, em especial, a gente tem outras professoras da escola também e outras estudantes, ex-estudantes da escola que querem, que a gente convidou, que a gente gostaria de poder ouvir a voz delas nesse processo que é da representatividade, né? A gente se pegou pensando, né? Como que a gente vai falar sobre a pluralidade da mulher, sendo que cada um de nós vive só na própria realidade? E como que a gente vai poder falar sobre, tentar participar ou compartilhar experiências das estudantes, sendo que nós já passamos dessa etapa, temos outra realidade, então, por mais que a gente dialogue, que a gente esteja juntos, a gente quis propositalmente ter a presença das estudantes aqui, então a gente fez esse convite especial. Da maneira com que está organizado o nosso encontro hoje, a gente vai fazer várias gravações pequenas, tá? Para poder serem vídeos mais curtos. Então, se você, estudante, chegou agora e você vai ver que tem vários vídeos e você pode estar muito convidado, extremamente convidado para assistir todos, mas veja que são vários para fazer episódios mais curtos para facilitar, ok? Então, no primeiro momento, a gente vai chamar as professoras para compartilharem alguns pensamentos, algumas linhas que a gente já tinha organizado, também os professores, e aí a gente vai fazer uma gravação especial, uma sessão especial com as estudantes, ok? Então, primeiro, tem alguma professora que gostaria de começar? Talvez Amanda? Pode ser? Pode ser, pode ser. Obrigada, Andressa, por essa introdução muito linda. E eu queria também agradecer muito, assim, como foi essa semana, né? Essa semana do nosso debate, da nossa construção, de como seria esse momento. Acho que foi um momento muito rico para a gente pensar possibilidades mesmo e expandir, né? Nesse momento que está sendo desafiador para todo mundo. E conseguiu aí entrar em lugares criativos, e eu quero agradecer especialmente as meninas, né, porque fui eu que fiz o convite diretamente a elas, e agradecer essa presença, essa disposição para estar aqui, para trocar, para aprender junto, para compartilhar as trajetórias de vocês, que eu acho que vai ser um momento muito rico mesmo, para todo mundo, para nós, para os estudantes, enfim. Aí, bom, vou tentar me introduzir um pouco aqui, né, porque no último encontro a gente tocou em alguns aspectos, assim, de como seria, né, encaminhar esse tema, e eu me lembro que o Júlio também trouxe uma fala sobre como falar, né, sobre isso, sendo homem, e aí a gente se pega pensando nesses papéis todos, né, nesses papéis, entre aspas, que a gente tem na sociedade, o que é o gênero, o que é ser homem, como é me reconhecer como mulher, o que é se reconhecer dentro de um gênero, né, na nossa sociedade, de onde vem isso e como é que isso é elaborado na nossa cultura.
Eu acho que são perguntas importantes, assim, dentro da sociologia, né, mas que dialogam com outras áreas, especialmente quando a gente começa a pensar em gênero, sexo, identificação, orientação sexual, às vezes a biologia entra para dar algumas explicações, e muitas dessas explicações, às vezes, esbarram nas expressões e existências do ser, né, dos indivíduos e da pluralidade que é ser. Eu nem eu digo isso pelos estudos, né, de ouvir as falas de muitas pessoas, de pessoas que borram essas fronteiras, né, do gênero. Vejo que muitas vezes a biologia não dá conta desses conceitos, né. Mas aí a gente tem uma professora maravilhosa, Juliana, que vai também poder dar a fala dela. E aí a gente pensando, né, qual é esse lugar de fala, assim, que a gente se coloca para, de repente, falar sobre um assunto que não necessariamente diz respeito à nossa própria luta, né? E aí eu queria começar falando sobre isso um pouco, que é justamente quando você vê que aquela luta, ela não é diretamente a sua, porque você não vive ela na pele, você tem uma responsabilidade muito grande, né? Não de silenciar, mas de escutar e falar em relação ao seu próprio lugar de fala, né? Você se perguntar quais são as identidades que me compõem, como é, como é a minha representatividade no mundo e qual é a minha responsabilidade em relação a isso, né? Então, quando a gente vai falar da mulher e da pluralidade da luta da mulher, é interessante a gente pensar que mulher sou eu, né? Como eu me entendo como mulher aqui e agora. E a gente vai pensando nesses recortes de classe, de cor, né, de raça, e aí eu entendo que eu sou uma mulher branca, de classe média, e que por conta disso, né, eu tive heterossexual e cis, né, tem vários outros termos aí que a gente pode agregar a isso, e isso representa alguns recortes, né, da minha fala. Eu nunca vou alcançar, por exemplo, uma fala de uma mulher trans, né, e vai viver outras experiências, outras lutas, porque ela, né, está vivendo um processo de rompimento com padrões da família, da sociedade, do nome, são muitos outros processos que agregam a essa luta que eu não vou alcançar. Mas não é por isso que eu não tenho responsabilidade em relação a essa luta também, porque a nossa luta é por igualdade de direitos, é por respeito, por dignidade, né, e aí é um pouco isso, assim, queria abrir essa fala falando sobre as múltiplas lutas, né, os lugares de fala, entender, enfim, a gente tem um termo que foi cunhado aí nos anos 90, que é a interseccionalidade, né, que é justamente essa junção de várias lutas, assim, de quais são essas diversas experiências e contribuições e quais são as especificidades da luta de cada pessoa, né, então, a gente poderia pensar em coisas similares da luta da mulher, dentro do movimento feminista, por exemplo, que seria uma diferença salarial entre os gêneros, o combate à violência, né, a descriminalização do aborto, a participação, a representatividade na política. Só que é isso, né? Quando a gente vai entrar no feminismo interseccional, a gente vai agregar as demandas de gênero, gênero e raça, para gênero e as questões de orientação sexual, né? LGBTQIA+, esses termos eles vão sempre sendo atualizados, né? A gente tem o gênero mais, por exemplo, a gordofobia, gênero mais religião, gênero mais os portadores de necessidade, portadores de deficiência, né? E, e é isso, e a gente vai ter o feminismo trans, lésbico, o feminismo negro, as mulheres do campo, que a gente tem aí uma representatividade, né, na nossa sala hoje, para falar um pouco sobre isso, de repente, se a Indy quiser. E é isso, e na prática a gente sabe que trabalhar a diversidade é complexo, né, porque são diversas demandas, cada tipo de mulher vai ter uma experiência diferente com o machismo, vai ter essa pirâmide da opressão, né, dos desprivilégios, que vai ser diferente, mas a gente tem pontos em comum, e eu acho que a gente pode conciliar essas pautas, né, à medida que a gente se escuta, se une e entende que a luta é de todas, assim. Então, é isso, vou passar a palavra.
É muita coisa e eu quero ouvir todo mundo. Massa, Amanda. Tudo bom, gente? Bom dia a todos, né? Sou a professora Lara, né? É sempre um prazer estar aqui com vocês e falar desse tema, para mim, é um tema muito caro, né? Falar da pluralidade das mulheres, né? Essa misto, assim, de possibilidades, né? Essas mulheres que possuem sonhos diferentes, vontades, sentimentos, conquistas, né? Opiniões diversas, né? Mas que estão em busca, né? De lutar pelo que acreditam e também por uma sociedade cada vez menos desigual, né? É sempre um prazer ter todos vocês aqui conosco nessa manhã calorosa, né? Não só pelo sol quente, mas também pelo carinho e afeto, então sintam-se abraçados, né, por todos nós. Pensamos muito, assim, nesse tema, assim, com muito carinho, né, para apresentar para vocês, e eu estou muito feliz para falar hoje, né. A Amanda, ela falou de uma coisa que é muito interessante, né, que é da lugar de fala, né, e tem até eu vi recentemente uma entrevista, né, da Djamila Ribeiro, que ela fala justamente que a fala, né, esse lugar de fala, ela sempre vai partir de um lugar social, né, de uma posição social, né, que vai ser muito diretamente relacionada ao privilégio ou desprivilégio, né. Então, ela fala que essa posição ela pode ser adquirida ou você pode ter nascido, né, dentro dessa posição. E, assim, dentro dessa perspectiva, né, ela fala que todos eles podem falar de um determinado assunto, né. Tem uma visão crítica, e até é muito importante dessa visão crítica, né? Porém, a gente tem sempre que entender que toda essa opinião ela vai partir de um lugar social, né? Então, ele é diferente, né? Então, ela dialoga um pouco, assim, do lugar social com a representatividade, que eu achei super interessante, e eu acho que recomendo, assim, para todo mundo que não conhece, né? Que fala justamente, assim, o lugar de fala como um discurso, né? Que justamente vai partir de um lugar social, e a representatividade aí de alguém que vai representar esse grupo social, que vai servir, inclusive, de inspiração, né? Então, quando a gente entende que o lugar de fala ele não é para limitar, né? Mas para tentar agregar, de alguma forma, né? A gente transfere também, né? A gente transfere a responsabilidade social que nós todos temos, independente de gênero, de tratar de determinado assunto, né? Então, quando a gente entende que todo mundo tem lugar de fala, né, a gente não vai negar a possibilidade de diálogo e de que a luta é de todos, né, e tirar aquela noção daquela fala que é muito comum, essa luta é minha, não vou me meter, não posso falar disso, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem muito aqui em mente, né, para quando a gente fala principalmente desse tema, né, de pluralidade. E é isso, é um prazer maravilhoso estar com vocês, e eu espero ser mais convidada. Obrigada aí, Andressa, obrigada, Conrado, Marco também, por estarem aqui, né, espero contribuir durante também a reunião. Obrigada, viu? Quem é a próxima ou o próximo que vai pegar o microfone? Vamos assim, natural, tá gostoso. Bom, pode ser eu, tudo bem? Bom dia. Então, para falar das mulheres, eu fiz uma apresentaçãozinha aqui, mais da parte das mulheres na ciência, né? Porque, como a gente sabe, as mulheres vêm sofrendo, ao longo da história, uma discriminação pelo fato de ser mulher em relação aos estudos científicos, né? E aí eu vou colocar a apresentação aqui para ir falando enquanto eu apresento, pode ser? Deixa eu colocá-la aqui. Então, em relação às mulheres, né, a própria estrutura, né, vamos pensar assim, da própria terra, como a gente já tinha feito conversado uma vez. Só coloca ali para apresentar, para a gente poder ver a tela cheia. Aonde? Lá na sua apresentação mesmo, lá onde estava, tem um botãozinho para apresentar, do lado do compartilhar.
do lado do A gente tem um amarelinho que tá bom. Pronto, cheguei. Então, do próprio planeta Terra, né, que é, que é feminino, né, a Terra, como se a mulher estivesse realmente sustentando essa estrutura da Terra no sentido da fertilidade, no sentido que as mulheres é que geram os descendentes da nossa espécie, né, e em todas as espécies que conhecemos, normalmente é o feminino, né. Aqui é uma imagem, assim, para mostrar, muitos já devem ter visto essa imagem, das imagens dos cientistas, né, dos grandes cientistas da história, que normalmente é tudo homem, né, se você for ver, eu vou mostrar alguns exemplos aqui, mas normalmente, na grande maioria, são do sexo masculino. E aí, pensando um pouco sobre isso, por que, né, que isso acontece? Porque, na verdade, as mulheres não podiam frequentar universidades, né, elas eram mal vistas, elas eram vistas como seres que não tinham o mesmo raciocínio do que o ser humano. E aí, pensando um pouquinho também sobre isso, eu dei uma olhada rápida, né, que ontem a gente ficou sem energia, mas em relação ao cérebro, por exemplo, existem vários estudos da diferença do cérebro masculino para o feminino, mas já foi constatado em algumas experiências que o cérebro feminino ele tem mais conexões, vamos dizer assim. Por isso que a gente costuma falar que as mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala em igualdade, a gente pensa na igualdade, com certeza, de direitos, mas na questão biológica, sabemos que temos muitas diferenças entre homens e mulheres. Na questão dos hormônios, na questão da memorização, da fala, então existem diferenças bastante nítidas entre o sexo masculino e o feminino. Biologicamente falando, né, a gente sabe o cromossomo XX, que representa as mulheres, e os XY, que representa os homens, mas a gente já sabe que existem aí vamos dizer, estudos que comprovam uma mistura desses cromossomos. Isso é bem, assim, bem complexo, teria que fazer um estudo mais detalhado, mas existem, por exemplo, de acordo com essa pesquisa, mulheres que podem ter cromossomos XY, por exemplo, mas que não desencadeiam, não necessariamente ela vai desenvolver aspectos masculinos. Então, existe todo um estudo sobre isso, mas nós temos diferenças biológicas, né? Lógico que temos que lutar pelos direitos iguais, mas temos diferenças biológicas. Então, essa imagem aqui representa, né, predominantemente masculina, branca, mais velha, o que faz sentido, já que 97% dos ganhadores de prêmios, por exemplo, prêmios Nobel, né, vou falar um pouquinho sobre o que saiu essa semana, eles são normalmente masculinos, né? E aí a gente tem aí, por exemplo, exemplos de cientistas, Galileu Galilei, né, do século XVI, XVII, ele atuou na física, astronomia, matemática, filosofia, e foi, inegavelmente, um dos maiores cientistas que já passaram pela Terra, né, que é conhecido como o pai da ciência moderna. Nós temos outros, o Isaac Newton, por exemplo. A gente lembra do Isaac Newton, lembra daquela maçã, né? Caindo por causa da lei da gravidade, mas ele foi ele publicou um livro, na verdade, que falava sobre os princípios matemáticos da filosofia natural, que incluiu a lei da gravitação universal, mas também homem, né, na representatividade masculina. Ele atuou na física, na alquimia, na matemática, na filosofia. Aí, para alegria das mulheres, nós temos a Marie Curie. Ela fez, no século já XIX, ela foi reconhecida, né? Ela atuou na área da radioatividade e ela quebrou essas barreiras aí na questão masculina. Mas se a gente for ver, assim, ela é um exemplo, mas a grande maioria masculina, né? O Isaac Newton, Nikola Tesla, o Albert Einstein, Charles Darwin. Então, se você for ver, a grande maioria. E aqui, para falar que nós podemos fazer isso também, e aí dentro desse estudo que foi feito rapidinho, né, em pouco tempo, mas eles incentivam muito a participação feminina na ciência. Então, as mulheres têm entrado realmente nessa participação no mundo da ciência, da matemática, né, da tecnologia, para essa representatividade, mostrando que a mulher é capaz, né, de fazer também e de ter esse lugar, né? Então, por que as mulheres normalmente são a minoria? Porque tem uns preconceitos implícitos, né, que revelam que as mulheres, elas têm preconceitos difundidos contra as mulheres, que elas não são vistas como especialistas ou cientistas, né, normalmente no geral.
ela se manifesta quando se atribui mais reconhecimento e se premiam mais homens do que mulheres com bolsas científicas, por exemplo, né, o próprio prêmio Nobel. E os estereótipos enganosos, né, sustenta que as mulheres não gostam de matemática, que elas não são boas de ciência, que as mulheres têm que ficar em ambientes mais fáceis, em trabalhos mais fáceis, né, de não tanto raciocínio, sendo que já foi provado com essa diferença do cérebro, que eu havia falado, foi provado que as mulheres têm mais conexões, né, entre o lado direito e o esquerdo, ela consegue fazer mais conexões, e o homem, ele desenvolve só uma parte do cérebro, por isso que fala que às vezes o homem só consegue fazer uma coisa de cada vez, porque o cérebro dele é como se fosse repartido em pedaços, em caixinhas, e as mulheres não, elas conseguem fazer essas ligações, essas interconexões, né, isso biologicamente falando na questão cerebral. Então, mas isso não é nítido num cérebro, né, vamos dizer assim, num estudo anatômico do cérebro, isso é visto com estudos de tomografias que mostram essas conexões, né, em relação ao cérebro, ao tamanho, ao tipo do cérebro, é a mesma coisa. Eles são iguais, não tem como diferenciar dois cérebros e saber o que é masculino e o que é feminino, são idênticos, mas nas conexões elas se diferenciam. Então, elas se mostram, normalmente nos estudos, que as meninas e mulheres evitam a educação de tecnologia, né, que elas têm tecnologia informática, matemática, não por incapacidade, mas pela pouca exposição e experiência com esse tipo de tecnologia e de estudo. Assim como pela falta de modelos, políticas públicas, educacionais e o contexto cultural que normalmente é desfavorável, né? Então, essa semana agora, na quarta-feira, dia 7, saiu esse Prêmio Nobel de Química, e foi, que bom, né, para representar aí, duas cientistas, né? Se eu não me engano, a Jennifer e a Emanuele, não, Emanuele e Jennifer. Então, foram duas mulheres que fizeram aí, conseguiram editar o código genético dos seres vivos, desenvolveram uma técnica chamada CRISPR-Cas9, que, na verdade, ela fez uma recombinação genética, uma tesourinha que corta um pedaço do código genético, sabendo que a gente tem mais de 20 mil recombinações genéticas, né, na verdade, bilhões de genes, mas recombinações genéticas bem diferenciadas, e elas conseguiram pegar uma parte e incorporar em outro código genético, fazendo com que possa curar doenças e fazer tratamentos de saúde, né, para as crianças, para as pessoas que necessitam desse tratamento. Então, o que a gente conclui aqui? Que as mulheres, elas têm essa capacidade, sim, mas que a gente tem que incentivar mais que as mulheres preencham esses espaços de estudos, né, nas universidades, nos estudos científicos, na área da ciência. Então, eles incentivam muito que as mulheres sigam esse caminho da ciência, porque tem muitas mulheres maravilhosas e magníficas. E em relação à expectativa de vida, eu ia fazer uma pesquisa um pouco maior, mas as mulheres, elas vivem mais, né, em média 4 anos mais do que os homens, e aí pesquisando também rápido, foi provavelmente, eu acredito que seja por isso, sim, a grande causa, porque os homens, eles se expõem mais, eles realizam atividades e trabalhos mais perigosos, né, trabalhos, assim, que exigem mais do físico, né, e também eles se expõem mais, né, os motoristas, se você for ver, motoristas de ônibus, os pedreiros, né, que tem que fazer uma força física, que tem que fazer um gasto físico muito grande. Então, foi essa aqui a minha pesquisa. Então, as mulheres vivem mais normalmente por isso, nós temos mais viúvas do que viúvos, né, na Terra, e a quantidade de mulheres é um pouco maior. E aí, só para dizer essa questão, nós temos que lutar pela igualdade de gênero, claro, igualdade de direitos, mas pensando que também somos diferentes biologicamente, nós temos que aceitar essas diferenças. Também não queremos, somos iguais. Não, tem diferenças, e a gente tem que levar em consideração essas diferenças biológicas. Bom dia, foi um prazer. Obrigada, gente, eu adoro esse encontro. Eu acho muito legal. Deixa eu falar. Obrigada.
Um de vocês dois aí, para o ímpar. De nada. Estamos juntos. Pode. Vou fazer aqui um resgate à fala da Juliana sobre essas diferenças e que como isso é importante para a gente pensar no gênero como uma construção social, né? O gênero é uma construção social. Então, enquanto a gente não pensar nas hegemonias que contemplam essas construções, né, no lugar de fala, que a Lara falou muito bem, que, enfim, contemplou também muita coisa que eu queria falar, a gente não consegue fazer, de fato, essa igualdade que a gente tanto sonha, que a gente tanto deseja, né, e que a gente precisa lutar ainda. Essa hegemonia, né, que está no topo da pirâmide, e ela se entende como universal, é um dos paradigmas de todas as lutas da interseccionalidade, né? Então, quando a Amanda fala sobre a interseccionalidade, traz a importância dessa luta, isso faz a gente pensar em como isso é importante e não ter uma luta também que seja universalista, como a luta apenas do feminismo. Então, a interseccionalidade ela vem para fazer a gente pensar em todos os lugares da nossa sociedade, né? Da mulher trans, das mulheres lésbicas, enfim, de todas essas pequenas parcelas que se tornam minoria e que hoje se fazem tão necessárias como luta na nossa sociedade. E aí eu vou fazer aqui, já que a Lara falou sobre o lugar de fala da Djamila, né, que esse lugar de fala ele deve ser amplo e não restrito, né? Esse lugar de fala ele deve ser um lugar social que ocupamos, mas que e aí eu vou usar o termo mais comum da nossa fala, que deve-se respeitar esse lugar de fala e não ser considerado mimimi, né, que é o que muita gente faz, de não colocar a nossa empatia nesses lugares de fala. A Djamila também, ela, não sei se alguém já viu aquela palestra dela, que é até conteúdo do Paz, que precisamos romper o silêncio, ela dialoga diretamente, né, com essa questão do lugar de fala, e de que romper com esse silêncio que nós, mulheres, eu acho que principalmente sofremos, historicamente falando, é romper com a violência. Então, romper com esse silêncio é romper com a violência. E, enfim, esse silêncio, ele foi construído, né, como falei sobre a hegemonia, por uma voz única. E ter direito à voz, ela diz, é ter direito à humanidade. Então, a partir do momento que a gente dá voz a todos os espaços, a gente se torna mais humano, a gente consegue contemplar todos nós, né? E aí ela fala também que ouvir aquele que não pode falar, e se ele não me ouve, ele está exigindo o meu silêncio. Não adianta só eu me silenciar e me colocar imparcial, se eu não ouvir essas vozes, eu estou sendo condizente com isso, e eu estou exigindo o silêncio do outro. E aí ela fala, que é uma fala de uma outra palestrante que ela citou o nome, que eu não me recordo agora, ela fala que ela nunca foi tímida, que ela foi silenciada. E aí nós podemos pensar, né, em quantos silêncios no espaço escolar, quantos silêncios foram impostos a nós. E aí o peso do silêncio vai acabar nos engasgando. Todas essas falas, elas complementam, né, e elas fortalecem essa ideia de que precisamos falar, precisamos ser ouvidas e precisamos romper com esse estatuto de violência. E aí ela fala também que essa pluralidade que está envolvida na interseccionalidade, ela é um pacto de humanidade. Então, novamente, a gente resgata essas questões de humanidade a partir do momento que a gente é mais plural, que a gente contempla todas as falas. Enfim, então eu acho que a gente precisa gerar incômodo, né? Ao longo, historicamente, a gente tem uma passagem aí de luta desde das sufragistas, do feminismo, e agora só em 1990, né, que foi cunhado o termo de feminismo interseccional, que abrange uma pluralidade maior, uma pluralidade em si. Isso tudo foi conquistado a partir dessa geração de incômodo, né, e da quebra desses padrões da fala hegemônica branca, heteronormativa e heterossexual. Só isso. Massa! Júlio, pega a fala e Arrasou. depois a Rita, pode ser? Valeu. Na ordem da inscrição. Vamos lá.
Eu lembro que eu falei na semana passada que eu teria surpresas, né? Então vamos lá, deixa eu começar aqui. Como eu falei do livro Paixão Segundo GH na semana passada, eu vou começar com um trecho do livro, tá? Que é o seguinte, abre aspas. Mas de mim depende eu vir livremente a ser o que fatalmente sou. Sou dona de minha fatalidade. E se eu decidir não cumpri-la, ficarei fora da minha natureza especificamente viva. Mas se eu cumprir meu núcleo neutro e vivo, então, dentro da minha espécie, estarei sendo especificamente humana. Paixão Segundo GH. Esse livro, Clarice Lispector, ela é considerada neobarroca, tá? Porque pela densidade do que ela escreve sobre coisas tão simples, né? E, enfim, estava falando de lugar de fala, né? Eu não posso falar de feminismo, eu posso falar sobre feminismo, porque eu não possuo esse lugar de fala. Mas como que eu vou falar sobre, né? Se eu sou homem, se eu sou hétero, como é que eu posso fazer isso, né? Aí eu vou entrar agora com a outra surpresa, né? Hoje eu não vou falar de subjetividade, hoje eu serei objetivo e serei técnico. Como que eu posso ser técnico? Para quem me conhece, como é que o Júlio vai ser técnico? Vou ser técnico porque eu vou falar agora, vou pedir licença às colegas, professoras, vou falar aos alunos, tanto alunos e ex-alunos que estão estudando ainda. Eu vou falar sobre redação. Mas vai falar sobre redação? Sim, eu vou falar sobre redação. Por quê? Se eu não tenho esse lugar de fala, eu preciso estar munido de informações para que eu possa discorrer sobre os assuntos, para que eu possa conversar. E para discorrer sobre esses assuntos, eu preciso pesquisar. Eu vi aqui que até vocês, mulheres, né, que têm esse lugar de fala, foram atrás, foram pesquisar, né? Então, para você falar sobre qualquer tipo de assunto que você não domine ou que você não tenha lugar de fala, você precisa pesquisar para que você possa argumentar. E falando em literatura, que língua portuguesa, a gente, falando de redação, a gente tem um tema, né? O tema principal é mulher. Desse tema foi tirada uma tese, que é a pluralidade da luta da mulher. E dentro dessa tese, a gente precisa argumentar. É aí que entra a pesquisa. É aí que entram as diferenças na argumentação. Tá? Existe alguns tipos de argumentação que são importantes para qualquer tipo de redação que você vai fazer. Que a primeira delas é a argumentação por citação. Né? Você vai utilizar a voz de outras pessoas que corroboram ou confirmam com a sua opinião. Pessoas que eu digo assim, são pensadoras e pensadores relevantes para a humanidade. Não pode ser qualquer maluco ou qualquer doida por aí. Está cheio de gente que sobe na árvore, que vê um montão de coisa em cima da árvore. Mas, enfim, então essa argumentação por citação, você vai citar pensadoras e pensadores que corroboram com aquilo que você quer falar. Uma outra forma de argumentar vamos lá, é a argumentação por dados concretos. Baseia-se em demonstrar a opinião através de estatística. Você vai usar estatística e aí você vai argumentar por dados concretos. Uma outra forma de argumentação, estou falando um pouquinho mais rápido, que é para não gastar tanto tempo. Uma outra forma de argumentação é a argumentação por exemplificação. Você vai usar exemplos constatados, né, dentro da sua redação, da sua fala, o que quer que seja. Uma outra forma de argumentação é a argumentação por causa e consequência. Né? Usa esse tipo de argumentação porque ele estabelece um motivo, né? Uma causa e um efeito, um motivo e uma consequência de determinado fato. E a última forma de argumentar, que eu quero citar hoje aqui, é a argumentação por contraste. Né? Quando tem ali opiniões divergentes, até você mesmo ainda não está certo do que você vai falar dentro de um tema que não seria esse tema, que aqui acredito que todos estão certos do que estão falando. Então, você argumenta de forma contraste. Existem pontos positivos e pontos negativos. Tá. Dito isso, esse é o processo para que a gente possa fazer, né, uma boa redação, uma redação nota 1000. É se preparar e saber argumentar. Ao final, você vai criar ali uma proposta de intervenção. Né?
e acredito que aqui já surgiram algumas e surgirão outras propostas de intervenção a curto, médio e longo prazo. Você pode melhorar o que já existe, né? Pode propor melhorar o que já existe também dentro de uma redação. Tá? Dito isso, eu quero agora falar de um exemplo real, um exemplo vivo, que é o meu exemplo enquanto homem casado com uma mulher alfa, como vocês que estão aqui. Nós estamos casados há 13 anos, tá? E temos um filho de 6 anos. E todo dia, desde os nossos primeiros meses de casamento, a gente vem se conhecendo. E, como eu disse na semana passada, para a gente, homem, se libertar desse machismo é muito difícil, porque é algo que a gente já nasce com isso, e a cada passo que a gente dá, quando aprende a andar, depois que, né, isso só vai se reafirmando. Então, nós estamos 13 anos casados. E me libertando disso foi muito difícil, porque eu tenho essa convicção. Eu sou o chefe da família? Sou, mas ela também é. Eu sou o provedor? Sou, mas ela também é. Então, assim, e dar esse espaço para ela não significa nada em dizer que eu estou perdendo o meu espaço. Na verdade, a gente está compartilhando, né? E o que esse compartilhar de espaço, esse meu ceder espaço, né? Enfim, né? Esse compartilhar de espaço gerou na nossa vida. Gerou uma comunicação surpreendente, porque hoje nas situações, a gente se olha e já sabe o que tem que fazer. A gente se olha, pelo olhar, a gente já se comunica de uma forma visceral já, uma forma, sabe, a gente já sabe o que o outro quer, já sabe o que o outro está pensando, já sabe qual decisão tomar em cada situação, tá? Então, assim, não que eu não tenha o meu universo, ela não tem, a gente tem esse universo, mas nós criamos um devir dentro dos nossos universos. Eu fiz até um desenhozinho aqui, tá aqui, ó. Esse devir aqui, esse espaço aqui é o espaço onde a gente se encontra todos os dias, todos os momentos, mas ela tem o dela e eu tenho o meu. Tá? Júlio, rapidinho, a pergunta que não quer calar. Brincadeira, eu sei que você faz, mas você também é dono de casa? Sou. Porque é importante pensar nisso, tá? Né? É importante a gente pensar nos papéis de poder que ela pode assumir dentro dessa família, mas o papel também que geralmente é destinado às mulheres, se é ocupado por você também, né? Aí tudo fica perfeito. E como? Eu até ficava surpreso quando o Samuel ainda era bebê, e a gente estava no shopping, e eu ia trocá-lo no fraldário, e só tinha mulher, e a maioria delas ficavam me olhando porque, de repente, não viviam aquilo dentro de casa. Eu ia sozinho, só meu shopping, entrava no fraldário, trocava, enfim, arrumo a casa, lavo a louça, varro a casa, faço comida, já postei vários pratos lá no grupo, enfim, mas isso não vem ao caso. Mas a gente compartilha tudo. Mas isso, para mim, né, foi muito difícil, foi um processo muito difícil, né? Como eu falei, a gente nasce com isso incrustado na gente enquanto homem. E se libertar... As pessoas... Pode falar. Desculpa. Costuma-se falar que no casamento se está construindo. Eu já tenho uma visão que o casamento é uma desconstrução, principalmente do patriarcado. Então, é o tempo todo que você realizou aí uma desconstrução nesse tempo, né? Sim. Então, assim, e a gente vem cada dia mais aperfeiçoando essa relação, esse tratamento, em todos os sentidos. E a gente... Acho que o casamento é uma desconstrução do próprio casamento, Shirley. Com certeza. Estar casado todo dia é muito diferente de estar casado quando a gente coloca num documento lá, não sei o que, Estado Civil, casado. Tipo, o casamento do dia a dia desconstrói esse critério do que é o casado, né? E dentro dessa troca, eu sei, né, enquanto romântico, né, e o romance, a gente namora até hoje, eu sei que eu preciso conquistá-la todos os dias, mas eu também sei e dou esse espaço para ela, né? Não dou, né? Enfim, né?
que ela também precisa me conquistar todos os dias, né? Então, essa troca, ela vem acontecendo e a gente sempre se encontra nesse devir, esse espaço que nós criamos para que a gente possa dividir todas as coisas sem perder a nossa individualidade enquanto ser humano, primeiro, tá? Ser humano, porque a gente esquece que antes de ser quem somos, né, profissionais, enfim, nós somos seres humanos, né? E queremos ser felizes como todo mundo, né? E sem perder esse nosso espaço enquanto ser humano, né? Então, a gente tem essa troca e a nossa comunicação, a nossa vida conjugal, a nossa vida com Samuel, a nossa vida profissional, a nossa vida, enfim, tudo que a gente faz melhorou bastante, né? Porque hoje a gente compartilha tudo e de tudo na nossa vida enquanto casal. Para terminar, eu vou citar mais uma frase aqui de Clarice Lispector, do mesmo livro Paixão Segundo GH. Vamos lá. Deixa eu achar aqui, gente, rapidinho. Abre aspas. O indizível só me poderá ser dado através do fracasso de minha linguagem. Só quando falha a construção é que obtenho o que ela não conseguiu. É isso, gente. Valeu, obrigado. Sua vez, Rita. Oi, pessoal. Estou participando hoje pela primeira vez, estou muito feliz, estou gostando muito. E eu queria falar um pouquinho da educação física, que eu tento trabalhar isso bastante nas minhas aulas, sobre o gênero na educação física. Quando a gente olha o olhar nosso atual para a educação física, parece que sempre foi assim, mas as mulheres sempre tiveram que batalhar pela participação nos esportes. Por exemplo, liberação para jogar os Jogos Olímpicos, por exemplo, no boxe, só foi liberado agora em 2012. Antes de 2012, só os homens podiam lutar boxe nas Olimpíadas. Quer dizer, as nossas liberações foram muito recentes. Por exemplo, uma maratona também, a primeira mulher que correu uma maratona teve que se vestir de homem, foi empurrada e caiu para ser tirada da corrida, quando descobriram que ela era uma mulher. E assim, aí depois de 5 anos depois desse episódio que as mulheres puderam correr. No futebol também, a gente, mulher que jogasse futebol ia para a cadeia, todos esses detalhezinhos que a maioria das pessoas não sabem, porque que aconteceu antes e tem coisa também que acontece agora. Então, a gente tem que se preocupar na hora, porque é uma coisa cultural. Quando a gente tem uma filha mulher, por exemplo, e um filho homem, o filho homem vai jogar bola na rua, a gente deixa, porque o homem consegue, porque o homem não tem que... a menina não, a menina ela é mais graciosa, ela está de vestido, ela não pode se machucar, ela vai ficar toda marcada. Então, na criação, a gente acaba tirando o direito da menina, por exemplo, de jogar bola. Aí você chega na escola, por exemplo, no nosso ensino médio, os homens são 10 no futebol, adoram jogar bola. Por que as meninas não têm habilidade? É porque é genético, é biológico? Não, é porque elas não tiveram a mesma experiência que os homens desde criança. Isso foi tirado das meninas. Menina não pode subir em árvore, porque está de vestido, porque está sempre arrumada, não pode suar, não pode... Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E outra coisa também que atrapalha muito, que a gente tem que tomar cuidado, é que o menino tem sempre mais liberdade. Por quê? Porque ele tem tempo. Porque ainda, infelizmente, a gente é obrigada a ficar com os afazeres do lar, né? Na época do futebol, quando eles foram para liberar as mulheres para jogar bola, a mulher virar atleta, e quem que ia ficar em casa fazendo os afazeres domésticos? Eles iam perder o privilégio de poder não fazer os afazeres domésticos, né? Então, era por isso que era proibido, não é porque a mulher era masculino, e ainda hoje a gente tem a ideia de pensar que quem joga futebol, por exemplo, é sapatão, entendeu? Porque é masculinizado e tal. Então, a gente tem que se preocupar com isso. As mulheres têm que tomar o seu lugar no esporte
e muitas mulheres foram presas, teve muita luta para a gente estar participando do esporte como a gente participa hoje. E a gente tem que sempre saber também dessa área do esporte, que também é muito difícil para a mulher. É isso que eu queria agregar aí. Obrigada, gente. Muito bom. Eu queria só... Ah, Andressa vai falar. Mas Não, depois é assim, porque eu estava querendo fechar esse bloco e a gente continuar a conversa, mas aquele esquema da gravação. Pode ser? Porque eu também estava querendo dar voz para as estudantes. E aí a gente começa a conversar e ficar curto. Pode ser? Então, quem assistiu até aqui, muito massa. Vou trocar de vídeo, hein? Pega o próximo.